E agora no Manhã Total nós vamos falar sobre pensamentos distorcidos. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha escutado falar sobre isso. E para entender melhor, eu estou recebendo aqui hoje a Cláudia Soares, que é psicóloga e que sugeriu esse tema para a gente. Então vamos prestar atenção para a gente entender, controlar esses pensamentos. O que eles são? Pensamentos distorcidos, Cláudia? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Todos nós temos pensamentos distorcidos, né? Não é nada relacionado a nenhum transtorno mental, tá? Então, pensamento distorcido, assim, a gente tem um monte de tipos de pensamento distorcido. Poderia ficar aqui um tempão falando sobre os tipos, tá? Vou citar alguns. Vamos imaginar que eu penso que todos os homens traem, por exemplo. Todos os homens traem porque eu tive um relacionamento que um namorado meu me traiu. Tá. E aí, a partir disso, eu penso que todos os homens traem. Então, eu tenho um pensamento generalista, tá? Catastrofização. Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, é que eu acho que tudo o que vai acontecer vai ser uma tragédia. Sabe quando a gente pensa assim, vai acontecer um negócio ruim hoje. Amanhã eu vou sair, mas vai dar errado. Eu vou na entrevista com a Mônica, eu não vou dar conta. Vou travar. Eu vou travar. Eu vou fazer uma prova, tudo que eu estudei vai dar errado. Vai dar branco. Vai dar branco. Então, assim, eu tenho aquele tipo de pensamento de catastrofização. Vou para uma entrevista de emprego, não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar, vai dar tudo errado, né? Entendi. Então, assim, a gente tem vários tipos de pensamento distorcido. Então, é uma distorção do meu pensamento, de que eu começo a achar que as coisas vão acontecer de acordo com o que eu estou pensando. E esses pensamentos distorcidos, a gente pode incluir, por exemplo, a questão do corpo que eu vejo ou não? Por Pode, exemplo, o corpo claro. esquisito. Aí eu olho para o espelho e as pessoas falam, nossa, seu corpo está ótimo. Mas eu isso vejo já está diferente. relacionado a um transtorno mental. Ah, sim. E os pensamentos distorcidos nem sempre têm a ver. Nem sempre tem a ver. Entendi. Mas eles podem estar inclusos num transtorno mental. Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Então, se eu tenho um transtorno de ansiedade, eu posso ter pensamento distorcido. Tá? Então, um pensamento distorcido em exagero. Então, assim, todo mundo tem pensamento distorcido, mas se eu tenho em exagero, uma quantidade exagerada, a todo momento eu posso ter um transtorno mental, né, com os pensamentos distorcidos inclusos. Você trouxe alguns exemplos de como a gente identificar. Isso deve dar uma canseira, eu imagino, porque eles vêm, tomam conta, nos limitam, nos apavoram. Como é que a gente controla? Quando a gente tem muito autoconhecimento, né, assim, pode ser na terapia, pode ser a partir de várias coisas que a gente vivenciou, isso ajuda muito a gente perceber os pensamentos distorcidos. Entendi. Mas existe um exercício, né, que eu passo muito na terapia, que eu posso passar aqui para vocês, por eu acho que favor. dá tempo, né? Dá sim. Que é o RPD, que é o Registro de Pensamento Distorcido. Como é que funciona o registro de pensamento distorcido? A gente tem um panorama desse registro de pensamento distorcido. Vou dar um exemplo. Estou andando no shopping e uma amiga passa e não me cumprimenta. E aí eu penso assim, ela não gosta mais de mim. Eu fiz alguma coisa para ela. Então eu acho que sempre que uma pessoa não me cumprimenta, é porque não gosta mais de mim. Então eu tenho esse padrão de pensamento, tá? Então eu tenho uma situação que eu estou passeando no shopping e essa amiga me passa e não me cumprimenta. Então o exercício é esse, situação. Pensamento, qual que é meu pensamento? Ela não gosta mais de mim. Emoção. Eu fico triste, fico chateada, eu fico até com raiva. Porque, poxa, minha amiga, né, não me cumprimentou. Então, eu tenho que colocar essas três coisas no exercício. Próxima etapa do exercício é pensamento funcional. Quais são os pensamentos funcionais relacionados a isso? É difícil às vezes, porque para eu colocar um pensamento funcional, eu preciso me exercitar dentro de um padrão meu que às vezes é meio complicado. Qual que é o pensamento funcional? Ela estava sem óculos, por isso que ela não me cumprimentou, pode ser. Ela estava corrida, ela poderia estar corrida, às vezes ela não me viu. Estava com uma preocupação. Estava com uma preocupação e aí passou rápido e não me cumprimentou. Então eu preciso, às vezes, ampliar o meu padrão de pensamento para perceber quais são as outras hipóteses para ela não ter me cumprimentado. Certo. Então eu preciso sair um pouco do meu padrão de crenças para eu ampliar as possibilidades. Quando eu amplio essas possibilidades, eu vou para a última etapa do RPD, que é o quê? Quais são as emoções que eu tenho depois de fazer esse exercício? Eu fico até um pouco mais calma, eu fico mais tranquila, fico menos triste, ou eu fico até feliz, porque pode ser que minha amiga realmente gosta de mim e ela só não me viu, tá? Então, o RPD, quando a gente faz, ele precisa mudar esse padrão de pensamento, de emoção e de pensamento, para que ele tenha funcionado.
tá? Então o RPD, a gente precisa fazer muito RPD, porque a gente tem muita distorção de pensamento, tá? E o RPD, ele é como se fosse uma musculação. Ele funciona pontualmente, eu fico aliviada pontualmente, mas é como se fosse uma musculação. A gente vai lá, a gente fica forte na hora? Não. Mas ele vai mudando o nosso padrão de crenças. E aí pode ser que lá na frente eu vou num restaurante, por exemplo, e alguém não me cumprimenta, eu olho e falo assim, não, gente, isso acontece, é porque às vezes ela não me viu. Então, ele vai mudando o meu padrão de crenças. E aí, de repente, eu vejo uma situação parecida e eu realmente não vou ter aquela mesma reação de tanto RPD que eu fiz. E aí, esse RPD eu posso fazer, você enumerou, né, as situações ali que a gente vai reforçar para você que está acompanhando. Eu tenho que escrever. É muito importante escrever, porque quando a gente escreve, a gente tem uma elaboração maior do que quando a gente faz só por pensamento. Mas depois de um tempo, quando a gente cria essa rotina de fazer o RPD, a gente consegue fazer por pensamento. Mas no início é legal escrever, porque quando a gente escreve, a gente elabora mais, a gente digere melhor o que a gente está fazendo, né? Então, escrevendo é melhor. E eu falo para os pacientes escreverem até para eles trazerem para mim, para a gente conversar e tudo, né? Mas escrever no início é melhor sim, ter um caderninho de RPD. Tem uma amiga nossa, a Helena, falou, Mônica, esses pensamentos aparecem do nada. Pensamentos horríveis, e principalmente coisas do passado. Esses pensamentos distorcidos também podem ter uma relação com o passado, Cláudia? Gostei dessa pergunta dela. Podem, e aparece do nada mesmo. Você está ali e aparece do nada, né? E eles atrapalham bastante, né? Que geram ansiedade, às vezes, geram tristeza. E eles interferem no nosso padrão de comportamento. Então, esse exemplo que eu dei, né? Dos homens traem. Se eu tive um relacionamento que um homem me traiu e eu acho que agora todos os homens traem, isso vai influenciar na maneira que eu olho para os homens e na maneira de eu escolher um próximo relacionamento. Se eu não tiver uma consciência de que isso é um padrão de pensamento a partir do que eu vivenciei, isso vai me atrapalhar muito nas próximas escolhas. Né? Então, eu preciso ter um conhecimento, né? Um autoconhecimento de que isso é um pensamento distorcido, né? Porque, assim, eu conheço quantos homens no mundo para eu achar que todos os homens traem, né? Então, a partir disso, eu preciso ter um conhecimento para que eu não tenha um padrão de escolhas a partir de um pensamento distorcido. De escolha, de emoção, né? Porque isso influencia as minhas emoções também. Então, o pensamento distorcido, ele influencia bastante. Vamos falar rapidamente, porque nosso tempo está terminando, RPD. RPD. Né? Então, uma situação. Eu tenho a situação que eu vivenciei. A emoção que ela trouxe. O pensamento. O que eu penso? Eu penso que aconteceu tal coisa. O que emoção que isso me causa. Pensamento funcional, quais são as outras possibilidades e emoção final, que emoção que isso me proporciona no final. É um caminho para a inteligência emocional? Claro. Não é? Muito mesmo. Porque aí eu tenho discernimento. Sim. E não vou gastar energia quando de repente algo que é tão, né? Adorei disfuncional. Disfuncional. Espero você no Você em breve. Combinado. Combinado? Combinado. Essa é a Cláudia Soares, ela que é psicóloga e tem uma querida aqui que te mandou um beijo. Já já eu te passo o recado dela. Tá bom, um beijo pra ela também.